Olá pessoal, bom dia. Aqui é o professor Gervásio, né? Ministrante da base Promoção à Saúde do Trabalhador. Ontem, né, nós tivemos aí a nossa primeira aula EAD, né, com alguns vídeos, no caso na data do dia 4. E aí, sempre que a gente termina uma sequência de assuntos, a gente faz a proposição de atividades, para fixar o conhecimento, e essas atividades, elas serão avaliativas. Cada atividade vai ter vai valer uma quantidade X de pontos para a nota. E hoje eu estou aqui para explicar para vocês como é que vocês vão fazer o exercício, uma vez que essas aulas são na modalidade EAD, e aí fica mais fácil com a explicação do professor. Então, nós vamos levar em consideração o entendimento de vocês, quando vocês vão assistir os vídeos, o entendimento de vocês acerca dos vídeos, e também a leitura dos slides que serão colocados para vocês, sendo que esses mesmos slides já vão estar aí nos vídeos de vocês. Então, de certa forma, uma coisa já vai justificar a outra. Então, mediante o tema Medicina do Trabalho, que é basicamente o SESMIT, a gente propôs 4 situações, 4 exercícios para que vocês possam responder acerca, como eu já falei, do assunto presente lá nos vídeos gravados anteriormente. Então, na questão, assim, vale lembrar que essas questões, obviamente, elas são individuais, certo? Não façam pelo dos colegas de vocês, porque se as respostas estiverem iguais, certo? Os 2 exercícios que estiverem iguais vão receber, obviamente, nota 0, não vão pontuar. Então, cada um vai fazer o seu exercício, certo? De acordo com o seu entendimento, com suas pesquisas, com a sua forma de responder. Então, se tiver respostas igual, ou iguais, entre uma pessoa e outra, eu não vou considerar o exercício, tá bom? Então, muito cuidado com essa situação também. Então, vamos lá. Na questão de número 1, eu trouxe uma situação problema para que vocês possam resolver, certo? Acerca dos requisitos de formação do SESMIT, que é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, presente lá na NR4. Então, eu digo que Francisco é um empregado de uma empresa privada, do setor da construção civil, e que essa empresa ela vai ter grau de risco 3. Os graus de risco, segundo a própria NR4, vai de 1 a 4. Então, o 3 já é um grau de risco considerado. E o que é esse grau de risco? É a probabilidade de um acidente, tá certo? Com consequências graves, ou uma doença também incapacitante. Falei para vocês que a empresa tem 1.500 empregados, tá certo? Na sua atividade principal. Um colega que eu mencionei na questão é Pedro, E esse Pedro, ele é um servidor público, tá certo? Servidor público concursado, empregado da Dataprev, que é aquela empresa que, digamos que foi fundada pelo governo, através de lei, para gerenciar a questão dos benefícios previdenciários, a parte de tecnologia, melhor dizendo, tá bom? Então, nessa situação, um funcionário aí é de empresa privada e o outro é de empresa pública, tá bom? Então, um obviamente vai ter um vínculo, de carteira assinada CLT, e o outro passou em concurso público. Mas a situação aqui que vocês têm que atentar é sobre a questão de que empresas, de que órgãos vão estar obrigadas a implementar e
está em perfeito funcionamento esse serviço, né, especializado em engenharia, segurança e medicina do trabalho. Então, quais são as empresas? Então, se você se voltar para a NR4, se você se voltar para os slides, você vai perceber que lá, né, a norma em si, ela vai dizer, né, no que diz respeito à questão da obrigatoriedade, quais empresas estão obrigadas a constituir, né, de forma obrigatória, obviamente, esse SESMIT, tá bom? E por quais requisitos, né? Quais os requisitos? Então aí eu trouxe a situação, você vai dizer qual a empresa, né? Se é a empresa, né? Se é a empresa 1, se é a empresa 2, se são as duas empresas, mas você vai dizer o porquê, né, que essas empresas elas são obrigadas a constituir esse SESMIT, tá bom, pessoal? Então na questão 1 é basicamente isso. Você vai ver por que essa empresa ou uma empresa ou as duas empresas elas são obrigadas a constituir SESMIT. Mas espera aí, empresa pública, professor, é outro tipo de lei, né? Empresa privada é a questão da lei trabalhista, tá? Mas vamos ver o que é que a NR4 diz. Quer dizer que não pode ter uma empresa pública que pode registrar os seus empregados através de CLT, não, né? Então vocês têm que perceber. Então são só as empresas privadas que têm a obrigação de formar o SESMIT, ou são as empresas públicas e privadas, mas que tenham determinadas situações a serem observadas. Estão entendendo? Então a questão 1, vocês vão atentar para essas situações, tá bom? Tá certo? Os requisitos que obrigam as empresas. E quais empresas? Pois então eu trouxe aí uma situação evidenciando os dois tipos de empresas, dois tipos de empregados, e aí vocês, através do entendimento, né, dos vídeos e através também de leitura da própria NR4, né, que vai tratar do SESMIT, vocês vão estar analisando essa situação e a questão da resposta de vocês, tá bom? Na questão de número 2, certo? Eu trouxe também uma outra situação. Sim, gente, por que eu estou trazendo essas situações? Porque são situações que vocês, muito possivelmente, vocês vão encontrá-las, tá bom? No dia a dia, na vida profissional de vocês, certo? Então, por que o SESMIT foi montado? Certo? Por que uma empresa pública está, digamos assim, utilizando as normas de empresas privadas? O que é que tem em comum as duas, por exemplo, certo? Então, isso é importante, né, a nível de conhecimento. Mas vamos lá, na questão 2. A questão 2 eu trouxe a seguinte colocação, né? Então, suponha que na empresa, né, em que trabalha, no caso você trabalha, né, por uns 20 anos, houve um aumento, né, do fluxo de contratação de pessoal, necessitando de um novo dimensionamento do SESMIT. Então, o que é isso? Então, o SESMIT, né, com aqueles profissionais que a gente conhece, médico, engenheiro, enfermeiro, técnicos, né, de enfermagem e segurança, tem o número X, mas tem requisitos para aquele número X de empregados, que existe, está lá no anexo 1 e 2, né, da NR4. Então, essa questão aqui, ela vai atentar para você saber como você vai dimensionar ou como é dimensionado o SESMIT da empresa. O que é esse dimensionamento? É a quantidade, né, de profissionais do SESMIT que a norma diz que deve existir naquela empresa, tá certo? Isso é o dimensionamento. São tantos X técnicos de segurança do trabalho, X enfermeiros, por exemplo, X médicos, X engenheiros, ou só o técnico de segurança do trabalho, ou 2 ou 3 ou 4 técnicos de segurança do trabalho, e nenhum enfermeiro, e nenhum médico, mas ainda assim o PCMSO, a empresa vai, né, no caso, solicitar um profissional fora da empresa, certo? Ela vai ter que contratar de qualquer forma. Então, continuando aqui a questão, então no ano de 2019, durante todo o ano de 2019, houve um aumento do fluxo de contratação. Então a empresa, digamos, tinha X empregados e passou a 2X. Então, se passou a 2X, obviamente vai necessitar de mais pessoas, né, pessoal? Tá certo? Então, como é que o técnico vai saber disso? Se ele visitar, né, mais uma vez o anexo 1 e 2, tá certo? Da, né, NR4.
Então, necessitando de um novo dimensionamento do CESP. O seu gestor solicitou para que você verificasse se havia necessidade de contratação de mais profissionais, né, para o CESP ou do CESP. Sabe-se que a empresa é de grau de risco 4, portanto o maior grau de risco, né, gente? E atua no ramo da mineração. Então, a atividade econômica da Lucênia a classificação da atividade econômica vai estar, né, no grupo lá que tem o nome da mineração, tá certo? E que no início do ano de 2019, né, a empresa tinha 150 empregados, tá bom? E no final do ano ela tinha 500. Aí faltou um ponto, mas aí vocês entendem, né? Então, eu quero que você explique o passo a passo, né, que você deve seguir para responder a solicitação, né, do empregador corretamente. Se vai ter um aumento ou não, né, desses profissionais do SESMIT. A empresa tinha 150, ela agora tem 500 e ela é do grau de risco 4. Então, essa informação do grau de risco, pessoal, do ramo de atividade, que é mineração, e agora a nova mudança de 150 para 500 empregados, tá certo? E isso vai ser determinante para você responder a questão se vai ter um aumento ou não de técnicos de segurança do trabalho, se vai precisar de médico, certo? De engenheiro e assim sucessivamente. Então, no caso, eu até coloquei entre parênteses aqui na questão 2, para você visitar os anexos 1 e 2 da NR4. Então, o anexo 1 vai ter um quadro com 3 colunas com todas as atividades econômicas. Qual é a atividade econômica que você vai procurar? Mineração. Então, a mineração, do lado vai ter o grupo, né? O grupo que é representado por letras, vai ter a descrição da atividade, tá certo? Que é o CNAE, e no lado da direita vai ter o grau de risco. Então, você vai pegar aquele grupo, tá certo? Que tem na esquerda e vai lá no quadro 2 e vai ver o dimensionamento do SESMIT. Aí, através desse dimensionamento, você vai responder, no caso, essa questão. Bem? Ok? Espero que tenha ficado claro. Então, vamos continuar. Na questão de número 3, mais uma vez, eu trouxe uma situação que requer já um entendimento mais generalizado, mais global do assunto em si, de medicina do trabalho. Então, a gente já sabe que tem requisitos, que é de forma obrigatória, que empresa Y e X são obrigadas, tá certo? Que tem X profissionais que fazem parte com sua carga horária, né? Que cada um tem determinadas atividades. Então, você precisa se situar desse universo, que elas estão divididas entre a área da medicina e da segurança do trabalho, né? Que o médico, né, o enfermeiro e o técnico de enfermagem são da área da medicina, certo? E que o engenheiro de segurança e que o técnico de segurança do trabalho, eles são da área da segurança do trabalho. Essa divisão acontece em empresas grandes. Em empresas pequenas, geralmente, né, a gente constata só a presença do técnico de segurança do trabalho, que vai acumular, certo? As duas funções. E essa acumulação, ela vai estar presente na execução dos 2 principais programas que a empresa possui de monitoramento. No caso, monitoramento biológico é o PCMSO, e no monitoramento de riscos ambientais, o PPRA, certo? Então, vamos voltar aqui para a questão em si. Então, você foi convidado para ministrar, né, uma palestra para uma empresa do setor de comércio, em uma associação, né, comercial da categoria. E o tema, pessoal, dessa palestra foi sobre medicina, né, do trabalho e sua importância para a promoção da saúde dos empregados, tá bom? Então, se você vai ministrar uma palestra sobre medicina do trabalho, né, e a importância para a promoção da saúde, então você vai ter que se atentar, né, quem é, vamos dizer assim, por que dessa segurança dessa medicina do trabalho, quais os profissionais que fazem parte, os temas que eles trabalham, né, diferenciar, por exemplo, uma medicina privada, né, com caráter obrigatório via justiça do trabalho, daquelas ações também que são de ordem governamental, como a PNSST, né, que é a Política Nacional de Saúde e Segurança do Trabalho, né, certo? Então você vai perceber. Então aqui você já vai precisar ter uma visão mais global do tema medicina do trabalho, né, mediante o seu entendimento dos vídeos em si.
Aí você, com base, obviamente, nos vídeos, né, e também nos slides, você vai descrever o passo a passo de um roteiro que você vai elaborar para ministrar essa palestra sobre medicina do trabalho e a importância da mesma, né? Mas não vai ser de qualquer forma, de forma que todos possam adquirir conhecimento sobre esse tema. E aí eu pedi para vocês procurarem responder nesse roteiro de vocês o que é essa medicina do trabalho, quem faz parte, né? O que ela faz, tá certo? O porquê dela. Aí você vai criar esse roteiro, isso pode ser em tópicos, pode ser em texto, corrido, não tem problema, tá bom? Mas aqui é preciso você situar o que é medicina do trabalho, quais os profissionais que fazem parte, quais são as atividades, certo? O porquê dessa medicina. Então você vai montar a sua palestra em si. Bom, a continuação nós vamos ter a questão aí de número 4, pessoal. A questão de número 4, certo? Ela vai trazer um enfoque mais voltado naqueles exames que estão presentes lá no PCMSO da NR7, certo? Então a gente viu que existe vários exames e que cada exame tem uma finalidade, certo? Nós vamos ter o admissional, nós vamos ter o periódico, a mudança de função, o retorno ao trabalho, demissional, nós vamos ter os complementares. Então uma pessoa, quando ela passa uma temporada dentro de uma empresa, de repente ela pode passar por todos esses exames. Então eu trouxe uma situação aqui para vocês, com base nos dados da própria questão, vocês me informarem, certo? Quais os exames e o porquê que o seu Severino, no caso, fez nesse tempo que ele passou na empresa e o porquê em si. Então o objetivo aqui dessa questão é fazer com que vocês sejam capazes de identificar todos os exames que são trazidos no PCMSO, que é a parte da medicina, né, do trabalho das empresas em si, tá certo? E o porquê desses exames, certo? Porquê de um admissional, porquê de um periódico, porquê de uma mudança de função, isso está lá no vídeo, eu expliquei, mas ainda assim agora é a sua vez de você praticar. Então Severino ingressou, voltando aqui para a questão, perdão. Então Severino, ele ingressou em uma empresa de transporte coletivo a 18 anos de idade. No caso, a época quando ele ingressou, ele era monobrista, certo? Após 4 anos, ele passou teve uma promoção, né? E aí ele passou a ser motorista de coletivo, certo? Com 6 anos de casa, ou seja, de empresa, ele foi sofrer um acidente e ele passou 6 meses afastado, tá bom? Com 15 anos ele pediu demissão, certo? Então, aí a gente percebe que existe uma trajetória, né, que diz respeito ao monitoramento da saúde dele nas diversas situações, e aí você vai ver que exames ele precisou fazer, com base, né, no seu conhecimento. Então, sabe-se que a medicina do trabalho realiza o monitoramento da saúde dos empregados durante o tempo em que estão com seu contrato de trabalho em vigência. Então, sendo assim, com base nos vídeos e na apostila, que seja os próprios slides em si, tá certo? Diga quais os exames e em que situação o seu Severino se submeteu durante toda a sua vida laboral, né, naquela empresa, certo? E tem mais uma outra situação, no caso que vai atentar talvez para os exames complementares, para os complementares, vocês aqui vão falar. Por ser motorista de ônibus, há outros exames? Quais? Será que o motorista de ônibus ele precisa ter um monitoramento da sua visão, da questão mental, de eletroencefalograma? Será que precisa observar situações, por exemplo, cardíacos, né? Então tem todos os outros exames que vocês também vão precisar observar, tá certo? Então era isso, né, a explicação para essas 4 situações. Eu espero que vocês tenham entendido. Então logo, né, vocês façam, posteriormente a gente vai estabelecer uma data para que vocês estejam entregando, né, tá certo? Lá na escola, entregando na escola uma data X, para que vocês possam entregar esse exercício, que é parte da segunda nota de vocês, né, da base tecnológica promoção à saúde do trabalhador e da trabalhadora em si. Muito obrigado e até o próximo.